Salve meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Estou aqui de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, vou falar muito sobre o jogo de hoje entre Corinthians e Flamengo no Maracanã. Mais uma derrota do Corinthians. Vou comentar esse jogo para você aqui. Mas antes, se inscreva aqui no meu canal, ativa o sininho para que você possa sempre estar recebendo os meus conteúdos para você. Vou ser bem sincero, vou ser curto, vou ser grosso, como sempre fui, e eu não vou poupar elogios e não vou poupar críticas àqueles que merecem. Elogios àqueles que merecem críticas, ok? Vamos lá. Corinthians e Flamengo no Maracanã. O Corinthians entrou em campo com uma pressão gigantesca na cabeça, né? Devido aos maus resultados de ultimamente, devido às lambanças que a diretoria do Corinthians fez nos últimos tempos, ok? Esse era o retrato do Corinthians hoje em campo contra o Flamengo. E o Corinthians conseguiu superar a pressão. Jogou o primeiro tempo bem, criou jogadas de gol, quase fez gol no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians jogou bem também, foi pressionado pelo Flamengo, o que era natural, porque o Flamengo jogou em casa, com o apoio da torcida, com um time muito mais leve psicologicamente, com um time muito mais preparado fisicamente, ok? E um time muito mais posicionado na tabela do Brasileirão. Então, tinha todos os ingredientes a favor do Flamengo. E mesmo assim, o Corinthians conseguiu jogar. O Vanderlei Luxemburgo teve atitude no time, sacou o Fagner, que não estava bem, sacou o Fábio Santos, que não estava bem. Bruno Mendes jogou bem na lateral direita, improvisado, porque ali não é a posição dele. Matheus Bidu correspondeu na sua posição no lugar do Fábio Santos, ok? O Paulinho, outra grata surpresa para mim, segundo jogo consecutivo do Paulinho como titular, como primeiro volante, e jogou bem o Paulinho, ok? No mesmo... Agora eu vou falar para vocês, da mesma forma que o Corinthians tomou 2 gols por falhas humanas, no jogo contra o Atlético Mineiro, o Corinthians toma um gol hoje nos acréscimos do Flamengo. De um jogador, o Léo Pereira, que estava se arrastando em campo, já havia pedido para ser substituído, ou seja, um zagueiro que estava jogando de centroavante porque não aguentava mais ficar lá atrás. Ele marcou o gol e saiu do campo, porque não aguentava mais. E o Corinthians consegue tomar um gol de cabeça de um zagueiro que estava morto em campo. Ou seja, falha novamente da defesa. Falha da defesa, que deixa um jogador morto em campo, cansado, machucado, marcar o gol. E um detalhe muito importante que eu gostaria de dizer para vocês. Yuri Alberto, você não pode jogar do jeito que você tem jogado ultimamente. Como que você, Yuri Alberto, me perde um gol daquele, sabendo que o Corinthians precisa marcar gols? Você foi contratado para marcar gols e você me perde um gol feito no segundo tempo. Ainda mais na atual situação que o Corinthians tem passado. E você me perde um gol daquele. Você não poderia jogar com displicência do jeito que você tem jogado. É por isso que muitas vezes tem jogador que não passa a bola para você, porque não merece receber uma bola, porque quando recebe você não sabe o que faz com ela. No ataque do Corinthians, o único jogador que joga é o Roger Guedes. O único. Porque você, Yuri Alberto, não merece entrar jogando. Quando o Vanderlei Luxemburgo tirou você no jogo da Libertadores, você achou ruim. E ele tirou com razão, porque você não está jogando nada. Não está merecendo a camisa de titular do Corinthians.
É a última coisa que eu peço ao Luxemburgo, tirar o Yuri Alberto do time. Porque ele está estragando o time. Não tem correspondido. O Corinthians gastou uma fortuna com o jogador e ele se acomodou. Não tem jogado nada ultimamente. E Corinthians não precisa de jogador Nutella, precisa de jogador com raça, com determinação, jogador que corre os 90 minutos. E o Yuri Alberto não está correspondendo. Tem que sair do time. Da mesma forma que o Fagner saiu, e olha que eu sou fã do Fagner. Sou fã. Na minha opinião, fiquei até, tô tão entusiasmado, tão nervoso com o jogo que eu fico até rouco. Na minha opinião, o Fagner é o melhor lateral direito que o Corinthians já teve no seu elenco. No seu elenco não, no seu time, desde que fundou. Desde 1910, o Fagner, na minha opinião, é o melhor lateral direito que eu já vi jogar. Gosto dele, mas precisava sair e o Vanderlei tirou. Fábio Santos a mesma coisa, Vanderlei tirou. Agora tem que tirar o Yuri Alberto. Quando o Vanderlei tirou, ele ficou bravinho, porque ele saiu do time. E deveria ter saído mesmo, porque não tem correspondido. Luxemburgo, a última coisa que eu peço para você, tira o Yuri Alberto do time. Coloca o Wesley de centroavante. Deixa o Roger Guedes jogar na dele pelo lado esquerdo e coloca o Wesley de centroavante. Coloca o menino Felipe de centroavante. O Adson tem jogado bem do lado direito. Saiu porque estava cansado. Agora, a defesa tem que ter mais atenção. Não pode tomar um gol nos acréscimos conforme tomou. Olha a situação do Corinthians e os jogadores vacilaram no último lance. Como vacilaram contra o Atlético, vacilaram hoje de novo. Até quando vai ficar esses vacilos desses jogadores? Até quando? Mas assim, além de tudo isso, apesar de tudo isso que aconteceu hoje, eu vi sinais de melhoras no time. Eu vi que o Corinthians atacou. Mesmo o Yuri Alberto perdendo o gol feito do jeito que perdeu, o Corinthians atacou. O Corinthians foi para cima do Flamengo. Não ficou trancado ali na defesa conforme todo mundo esperava. O Paulinho deu uma sustentação no meio do campo que eu, sinceramente falando para vocês, não acreditava. Eu pedi a cabeça do Paulinho. Eu pedi. E ele ali, como volante, está jogando bola. Está dando uma certa sustentação ali para o meio de campo. Agora, eu vejo uma luz no fim do túnel, que pode ser que daqui para diante as coisas vão melhorar. Não é possível perder tantos jogos seguidos do jeito que o Corinthians perdeu. Uma hora vai acabar isso. E que tomara que seja já no próximo jogo. Eu vi melhoras. Você pode deixar o seu comentário, aquilo que você viu. Mas eu vi melhoras no Corinthians. Eu vi um Corinthians hoje mais competitivo, coisas que eu não via há algum tempo atrás. Infelizmente, pegamos uma sequência de jogos muito difíceis de jogar, e a maioria fora. Ainda tem mais um agora, durante a semana, fora pela Libertadores. Pedreira. Mas, enfim, vamos ter que passar por cima desse jogo também. E eu acredito no Corinthians. Eu estava completamente desmotivado, mas eu vi hoje um outro Corinthians em campo. É o que eu sempre falei, precisa deixar o Vanderlei trabalhar. E olha que ele não consegue treinar a equipe. Não sei se volta hoje para São Paulo, se volta amanhã, mas se reapresenta amanhã, treina à tarde, os titulares não vão a campo, vão fazer reforço, vão treinar na terça-feira de manhã e já viaja à tarde para a Argentina. Não tem como o Vanderlei colocar a sua proposta em campo. Não dá tempo. Mas com conversas eu já vi evolução no time.
Hoje o Corinthians foi melhor. O primeiro tempo do Corinthians contra o Atlético foi melhor. Agora, os jogadores precisam corresponder. Não adianta o Vanderlei fazer tantas mexidas conforme ele tem feito e os jogadores em campo não se dedicarem mais. Agora é com eles, não é com mais ninguém. Somente os jogadores do Corinthians é que vão conseguir sair dessa situação. Jogando com raça. Faltou um pouquinho assim hoje para sairmos com um ponto do Maracanã. Um pouquinho. É uma pena, foi um castigo tomar um gol de um jogador que estava morto no campo hoje. Jogador morto em campo. Conseguiu subir mais que a defesa do Corinthians e fazer o gol da vitória do Flamengo. Paciência. A maré quando tá com azar, eu já dizia, tem um velho ditado que diz, o urubu quando tá com azar, o de baixo caga no de cima. E é verdade, a maré do Corinthians é de azar. Mas nós vamos sair dessa. Vamos dar a volta por cima, porque eu vi uma luz no fim do túnel. Espero que ela não se apague. Ok? É isso aí. Não sei, às vezes, nem o que dizer mais, de tão, assim, frustrado. E esse jogo de hoje me deixou frustrado, porque não merecíamos a derrota no Maracanã. Ok? Mas paciência, levantar a cabeça, encarar o Argentino Júnior, tentar dar a volta por cima e sair dessa. Fazer o quê? Isso acontece. Vamos sair dessa, com certeza. Vai, Corinthians!